Fala pessoal, como vocês estão? Eu estou passando aqui para gravar mais um vídeo para vocês, para trazer mais uma pequena e curta palavra, e eu creio que em nome de Jesus, Deus vai falar muito no seu coração. Espero que faça muito sentido para você. Ontem nós tivemos uma reunião com o pessoal dos servos do nosso Ministério de Jovens, do nosso Ministério do Strong, e eu trouxe algumas palavras ali para eles que eu creio que, cara, faz muito sentido e realmente é aquilo que Deus ele almeja e quer muito de nós. Mas Deus, ele quer fazer muito através de nossas vidas. Ele quer nos usar, ele quer nos capacitar. Só que muitas das vezes nós roubamos algo de Deus. Ué, Samuel, mas como assim nós roubamos a Deus? Tem como alguém roubar a Deus? Infelizmente, cara, nós temos sim a oportunidade dele poder fazer mais em nossas vidas, porque ele quer fazer mais. Só que muitas das vezes nós não nos entregamos mais para que ele realmente venha fazer mais através de nós. Eu estava falando muito para os servos que é muito importante que nós estejamos buscando a presença dele. Quanto mais a gente buscar, quanto mais a gente se encher, mais nós vamos estar cheios para poder transbordar da presença de Deus. Ali eu citei um versículo muito poderoso que fez muito sentido para a ministração que eu entreguei a eles, que é João 15, 4 e 5, que vai dizer assim: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Ou seja, é literalmente Jesus falando conosco: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Só que sem mim vocês não podem fazer nada. Ou seja, nós até podemos nos levantar, podemos estar aqui, exemplo, na obra, no reino, servindo, mas se nós não tivermos de fato a aprovação de intimidade com Cristo, se nós não tivermos o Espírito de Deus em nossos corações, tudo que nós estivermos fazendo vai acabar sendo em vão. Vai acabar sendo, cara, algumas obras, mas sem resultado algum. Porque o que mais traz resultado para nós não é o que nós fazemos, mas é o que Ele faz através de nós. Porque nós temos que reconhecer algo: sem Cristo nós não somos nada. Hoje, estudando um devocional, fazendo um devocional, eu estudei algo que eu achei muito interessante sobre a humildade cristã. Fala muito isso em Filipenses 2, onde Cristo Jesus se desfez de toda a sua glória, que se entregou em nosso lugar. Ele deixou de ser quem ele era para se entregar por nós. Ele foi humilde ao ponto de reconhecer que ele teria que se entregar por nós, que ele teria que se desfazer de toda a sua glória. E muitas das vezes nós não entendemos isso, que nós temos algumas coisas que precisamos deixar de lado para de fato nos entregarmos a Cristo e assim estarmos cheios o suficiente para transmitir da presença dele. Nós temos que começar a ser mais humildes nesse sentido e reconhecer: sem Jesus nós não podemos nada, sem Jesus nós não faremos nada. Nós temos que reconhecer isso todos os dias da nossa vida, todos os dias. Não dá para ficar brincando com isso. Eu falei para eles que o reino é algo muito sério. Claro que nós vamos servir de coração, vamos ter os momentos de resenha e de brincadeira, mas algo que nós não podemos fazer é brincar com a presença de Deus, porque não adianta a gente querer ficar, um exemplo, nós temos uma dieta, nós queremos ficar fortes, só que eu só vou me alimentar bem no sábado, no domingo e na terça-feira, que é os dias que nós temos culto. Não vai adiantar de nada, cara. Sua dieta não vai estar alinhada, você não vai crescer, você não vai ficar forte. Eu até usei um exemplo de um dos nossos discípulos, que ele tem um físico, o bichão é forte mesmo, e ele treina e ele faz uma alimentação ali bem regradinha, e eu usei o exemplo dele, e ele falou pra mim que realmente, somente com esses 3 dias se alimentando bem, não vai adiantar de nada, tem que ser todos os dias. A mesma coisa somos nós. Para ganharmos músculos espirituais, temos que estar alimentando o nosso espírito dia após dia. Eu falei sobre matar o dragão, que é vencer o pecado. Falei sobre alimentar o espírito e com a carne é treta. E agora eu trago isso também, é criar músculos espirituais, é todos os dias estar se fortalecendo no Espírito Santo, para que quando a batalha bater na sua porta, você estar preparado com a armadura e com o Espírito de Deus ao seu lado. E quando você for pra guerra, cara, Deus vai te capacitar de uma forma tão grande que você vai pisar na cabeça da serpente e vai cortar a cabeça do dragão. Mas isso depende do nosso posicionamento. Nós fomos chamados para fazer a diferença. Somos a geração eleita e sacerdócio real, escolhidos por Deus para pisar em serpentes e escorpiões, para expulsar demônios através do nome de Jesus, para curar pessoas através do nome de Jesus. Só que sem Jesus, nada disso pode acontecer. Nada disso acontece. Nós não temos que viver para performar, mas sim para se entregar, se humilhar na presença dele, e assim ele vai nos capacitar em público. Muitas das vezes, quando nós
que ministramos aqui em nossa igreja, vamos subir para poder ministrar as palavras. O que muitas pessoas não entendem é que sem a gente descer antes no secreto, a gente não pode subir ali em cima. A gente não pode subir para ministrar. Para quem não sabe, eu tô aqui na minha igreja, é meu canto de estudo, eu gosto de ficar aqui, onde geralmente o pessoal da mídia trabalha, e eu gosto de tirar esse tempo, e muitas das vezes eu crio algumas ministrações aqui e fico olhando pro altar, me imaginando ministrando já essa palavra. Só que é como eu falei para vocês, se eu não vir aqui buscar, se eu não vir aqui me consagrar, me encher do Espírito Santo, colocar a boca no pó, realmente buscando da presença dele, me ajoelhando diante dele, nada disso vai valer. As palavras que eu falar ali em cima vão ser palavras lançadas ao vento, não vão ser palavras que realmente virão nos corações para confrontar, para transformar. Entendeu? Porque vai ser eu falando e não ele. Mas a partir do momento que eu me entrego, que eu desço aqui no secreto, buscando ele, me consagrando e me enchendo, quando eu subo lá, a glória de Deus resplandece. Não é minha não. Não é o Samuel, é ele usando a minha vida. E eu me deixo ser usado por ele. Então que dia após dia nós possamos buscar mais a presença dele e nos deixar ser usados por ele. Ser humildes ao ponto de entender que sem Jesus não somos nada. É como Paulo dizia, eu considero tudo como esterco. Se for parar para analisar todo o cenário, eu acho que pode ficar meio engraçado, mas a gente sem Jesus é como um esterco, é como um lixo, a gente não serve para literalmente nada. Nada. Para refletir e pensar como que era a sua vida sem Jesus. E olha agora como que está a sua vida com Jesus. Cara, antes sem Jesus você não era nada, era afundado no pecado, afundado no erro. Agora não, somos livres e livres para nos entregar ao Senhor, livres para servi-lo, livres para amar as pessoas assim como Jesus nos amou. É isso que ele nos pede, que nós possamos ser jovens não emocionados, não pessoas emocionadas, cristãos emocionados, mas cristãos convictos de que o reino de Deus é real. E nós temos que realmente servir com todo o nosso coração. O que eu vejo é muitos ali em certo momento empolgados, só que quando bate uma luta, bate uma situação ruim, a pessoa já desanima, já quer desistir, largar tudo. Ei, cara, não é assim. Não é assim. Uma vez que você coloca a mão no arado, cara, você não tira nunca mais para olhar para trás. Jamais. Você colocou a mão no arado, cara, vai para cima, busca em Deus, se entrega para ele. Dias ruins todos nós vamos ter, é normal, até eu tenho dias ruins que às vezes eu tô um pouco mais cansado, às vezes bate aquele desânimo, às vezes a mente começa a ficar meio louca. Só que é nesses dias que nós temos que de fato nos ajoelhar e falar assim, Senhor, eu preciso de você. Senhor, eu reconheço que eu não sou nada sem ti. Uma passagem que pega muito no meu coração mesmo, é a do publicano e do fariseu, aonde ambos vão fazer uma oração, ambos estão no mesmo local e vão fazer uma oração. Um faz uma oração se exaltando e o outro se humilhando ao ponto de nem conseguir olhar para o céu para falar com Deus. Quem você acha que saiu de lá justificado? Ambos foram para lá para fazer essas orações para se justificar diante de Deus. O fariseu se exaltou, falou, obrigado, Senhor, por não ser como esses homens. Agora o publicano, ele foi diante de Deus e falou, Senhor, eu não sou digno. Senhor, eu sou pecador. Senhor, eu sou falho. Quem que saiu de lá justificado? Aquele que desceu e se humilhou no secreto. Aquele que desceu e reconheceu que sem Jesus não é nada. Então que nós possamos ser assim todos os dias. Não tem como nós fazermos mais sem Jesus. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Então que a partir de hoje, tudo que nós formos fazer no dia a dia, que possamos convidar ele. Samuel, eu vou simplesmente ali no mercado, é muito simples. Cara, faça a oração de Moisés. Senhor, não me deixe sair se sua presença não for comigo. Me acompanhe, venha comigo. Tudo o que você for fazer, faça como se fosse para o Senhor. E você vai ver como que a sua vida vai alavancar daqui para frente. Eu falo em todas as áreas. Deus, ele vai começar de fato a abençoar a sua vida. Mas eu não falo de buscar ele somente por bênçãos, mas por quem ele é. Por aquilo que ele pode fazer através de nossas vidas e para espalhar o amor dele. Que nós possamos todos os dias de fato nos entregar e estar sensíveis ao Espírito Santo. Estar sensíveis a Deus, íntimos, perto dele, bem próximos, ao ponto de que se ele sussurrar, nós vamos ouvir a sua voz. Nós vamos ouvir a sua voz e assim, cara, viver um relacionamento extraordinário na presença de Deus. Claro, eu entendo que há dias que a gente tá um pouco cansado, desanimado, mas é nesses dias, cara, que a gente tem que ser ousados e não deixar as emoções tomarem as nossas atitudes e ações. Porque se a gente se basear nas emoções, a gente nunca vai ter um relacionamento com Deus, a gente nunca vai orar, a gente nunca vai ler a Bíblia, nunca vai ouvir uma pregação
pregação, uma palavra como esta, que possa nos edificar. Então que nós possamos estar com os nossos corações e olhos voltados para a cruz, todos os dias crucificando a nossa carne, matando o nosso eu e assim nos fortalecendo em Cristo Jesus, esperança da glória. Que esse seja o nosso dia a dia, nos entregar a Deus e reconhecer que sem Ele nós não podemos fazer nada. Então se entregue a Jesus, Ele quer usar a sua vida, Ele quer te capacitar, mas depende de você, não só dele. Se você fizer a sua parte, Ele vai fazer a dele. Se você não fizer a sua parte, não espere que Ele faça a dele. Ninguém supera Deus em dar, ninguém supera Deus em fazer, em realizar obras extraordinárias. Mas fica a pergunta: estamos fazendo a nossa parte? Estamos nos posicionando diante do chamado e da presença dele, para de fato Ele fazer a parte dele em nossas vidas? Eis a questão. Então que a partir de hoje possamos fazer a nossa parte, nos entregar a Ele, e assim Ele vai usar poderosamente as nossas vidas. Lembre-se, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Sem Jesus, nada podemos fazer. Guarde isso no seu coração. Deus abençoe, e essa era a nossa palavra. Espero que tenha feito sentido para você. Tamo junto.